Imagine-se no centro de uma crise política, aos apenas 14 anos. Seu pai acaba de abandonar o trono. A nação está à beira do colapso. Os generais discutem se vão continuar te apoiando. Os jornais duvidam da sua capacidade. E você não tem escolha. Você é o único que pode salvar o país e terá que fazê-lo sozinho. Esse foi o destino de Dom Pedro II, o menino que virou imperador antes mesmo de ser homem. Um líder culto, discreto e profundamente humano, cujo nome ainda ecoa entre aqueles que acreditam que o Brasil poderia ter sido diferente. Neste episódio, vamos mergulhar fundo na vida de Dom Pedro II. Vamos seguir desde seu nascimento até seu exílio silencioso na Europa, passando por guerra, morte, perda de filhos, transformações políticas e um amor pela ciência maior do que qualquer outro monarca de seu tempo. Seja bem-vindo ao mundo de Dom Pedro II, um rei que falava 7 línguas, lia Shakespeare em inglês e Platão em grego e preferia laboratórios a festas na corte. E agora, prepare-se para conhecer o verdadeiro rosto do Império Brasileiro. Em 2 de dezembro de 1825, no Palácio de São Cristóvão, nasceu um menino que carregaria o peso de uma nação inteira. Ele era Pedro de Alcântara, João Carlos Leopoldo Salvador, Bibiano, Francisco Xavier de Paula, Leocádio, Miguel Rafael Gabriel. Gonzaga, como consta em seu nome completo, mas ficou conhecido simplesmente como Dom Pedro II. Naquela época, o Brasil era um império jovem, frágil, ainda tentando entender sua própria identidade. Seu pai, Dom Pedro I, havia declarado a independência do país poucos anos antes, em 1822. Mas, embora tenha se tornado um símbolo nacional, ele também deixou para trás um país dividido. Menos de 6 anos após a independência, Dom Pedro abdicou do trono em 7 de abril de 1831, cansado das pressões políticas e desgastado por conflitos internos. A decisão pegou todos de surpresa. Ninguém esperava que o libertador, o rei soldado, simplesmente partisse para Portugal, deixando para trás um filho de 5 anos chamado Pedro de Alcântara. O menino, então, tornou-se imperador do Brasil em 1831, mas não assumiria o trono de imediato. Teria que esperar até os 14 anos, em 1840, para ser coroado oficialmente. Foi ali, durante esses anos de formação, que tudo começou a moldar o futuro de Dom Pedro II. Quando Dom Pedro I partiu, ele deixou para trás um país cheio de tensões. A elite rural brigava pelo controle político. As províncias estavam à beira de revoltas constantes. O exército era instável. A economia dependia da escravidão. E o novo herdeiro parecia frágil, distante, quase irrelevante diante dos problemas reais do país. A partir de 1831, o Brasil entrou em um período delicado. A regência, 3 regentes, assumiram o governo em sequência, enquanto o pequeno Pedro crescia sob olhares de dúvida, expectativa e, às vezes, desprezo. Muitos acreditavam que o Brasil não precisava mais de um imperador. Outros diziam que o menino nunca seria capaz de governar. Alguns chegaram até a torcer por um golpe republicano, mas o destino tinha outros planos. Durante esses anos de regência, Dom Pedro II foi criado longe dos holofotes do poder. Enquanto os políticos lutavam pelas rédeas do país, ele estudava. E muito. Ele aprendeu português, francês, latim, grego, italiano e espanhol. Lia livros em todas as línguas. Sua educação foi intensa, rigorosa e incomum para alguém de sua idade. Seus tutores eram homens iluminados, escolhidos a dedo. Entre eles, o historiador Francisco Adolfo de Varnhagen e o diplomata José Bonifácio de Andrada, que viu no menino um potencial raro.
Pedro não brincava como outras crianças, não corria pelos jardins do palácio. Passava horas com livros, mapas, tratados e cartas de estadistas europeus. Era um aluno aplicado, calado, mas com uma sede de saber que assustava os adultos. Era óbvio da sua inteligência. Menos óbvia era a sua habilidade política. Afinal, ele ainda era criança, mas algo dentro dele já começava a surgir. Uma maturidade precoce, uma voz firme, um senso de dever que ia além do título. Em 1840, com 14 anos, Dom Pedro II foi coroado imperador do Brasil. E oficialmente, isso aconteceu por antecipação. Muitos queriam que ele assumisse mais cedo, como forma de estabilizar o país, unificar forças e dar continuidade à dinastia. O ato foi simbólico, mas também prático. Naquele momento, o Brasil vivia sob ameaça de fragmentação. Províncias ameaçavam se separar. Revoltas pipocavam por todo o país, e a ideia de um novo imperador, mesmo jovem, dava ao povo um sentimento de continuidade, estabilidade e esperança. Sua coroação foi solene, cheia de pompa e cerimônia. No Rio de Janeiro, multidões lotaram as ruas para vê-lo passar. Nas praças, oradores celebraram o retorno do equilíbrio. O garoto usava coroa, segurava o cetro e a espada real, mas seu olhar não era de orgulho, era de consciência. Ele sabia que estava sendo lançado a um mundo que exigiria mais do que sangue azul. Exigiria coragem, lealdade e inteligência. E ele aceitou o fardo. Ao longo dos anos seguintes, Dom Pedro II foi moldado por uma rotina extremamente disciplinada. Acordava cedo, lia jornais em várias línguas, recebia aulas de história, geografia, filosofia, direito, matemática, física, astronomia e literatura. Ele lia Shakespeare em inglês, Cícero em latim, Victor Hugo em francês. Tinha um caderno onde anotava reflexões pessoais, observações científicas e perguntas sobre o universo. Sua mente era insaciável. E isso o tornou único entre os monarcas do século XIX. Enquanto muitos reis europeus focavam em aparências e alianças matrimoniais, Dom Pedro II construía um legado intelectual. Estudava botânica, astronomia, espiritismo, religião comparada, filosofia e até mesmo psicologia. Isso não o tornava popular entre os militares ou entre os grandes cafeicultores, mas o tornava respeitado por cientistas, escritores e pensadores do mundo todo. Apesar de ter assumido o trono com apenas 14 anos, Dom Pedro II não governou sozinho. Ainda existia um Conselho de Estado que guiava suas decisões, mas ele participava ativamente das discussões, questionava opiniões, lia documentos com atenção e, aos poucos, foi mostrando quem ele realmente era. Um homem de Estado, e não apenas de corte. Ele evitava luxos excessivos, vestia-se simplesmente, preferia conversar com estrangeiros e artistas a frequentar bailes reais. Dizia-se que, ao contrário de outros reis, ele não via a si mesmo como superior aos seus súditos. Sou apenas um homem, ele costumava repetir. Minha coroa é um dever, não um direito. Essa humildade, combinada com sua visão ampla de mundo, o tornou diferente de todos os seus contemporâneos. Com o tempo, Dom Pedro II foi tomando as rédeas do país. Começou a viajar pelo Brasil, visitando cidades remotas, falando com pobres e ricos, ouvindo reclamações e propostas. Foi o primeiro imperador brasileiro a visitar Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Pará e até o interior do Mato Grosso. Ele queria ver o Brasil com seus próprios olhos, não apenas através de relatórios oficiais. E ao fazer isso, ele começou a construir sua imagem de estadista sério, racional e visionário. No final da adolescência, ele já era fluente em 7 línguas. Já lia cientistas, poetas, filósofos
e historiadores de diferentes culturas, e já mantinha correspondência com figuras como Abraham Lincoln, Richard Wagner, Victor Hugo e Alexandre Herculano. Ele não era só um rei, era um intelectual, um diplomata natural, um homem do mundo. E isso fez dele uma figura tão admirada quanto mal compreendida. Porque enquanto o povo clamava por glória, por batalhas, por vitórias, Dom Pedro II falava de ciência, de cultura, de união entre povos. E ele faria isso por décadas. Aos poucos, Dom Pedro II foi deixando para trás a imagem do menino rei e assumindo a de um jovem intelectual, curioso e profundamente comprometido com o conhecimento. Ele não era apenas um monarca, era um estudioso, um homem que lia mais por dia do que muitos leem em uma semana, e que, ao invés de passar seu tempo em festas ou caçadas, preferia longas conversas sobre filosofia, astronomia, história e literatura. Sua educação, desde cedo, foi rara para a época, e até hoje é lembrada como incomum para qualquer pessoa, ainda mais para um imperador. Aprendeu português, francês, latim, grego, italiano e espanhol. Antes dos 15 anos, estudava matemática, geografia, física, direito, teologia e ciências naturais. Lia Platão em grego, Shakespeare em inglês e Cícero. Em latim, escrevia poemas em francês e cartas diplomáticas em português formal. Tudo isso enquanto o país ainda tentava entender quem ele realmente era. Seu tutor principal, Francisco Adolfo de Varnhagen, ficou impressionado com sua capacidade de aprendizado. Ele já escrevia em cartas oficiais aos 12 anos. Dominava a língua francesa com fluência acadêmica aos 13. E aos 14 já falava fluentemente em público com uma maturidade que surpreendia até os políticos mais experientes. Além disso, ele tinha acesso a livros raros, muitos importados, diretamente da Europa. Sua biblioteca pessoal cresceu tanto que, ao final de sua vida, ele teria acumulado mais de 60.000 volumes, incluindo tratados científicos, clássicos da filosofia, livros religiosos e até mesmo obras proibidas pela Igreja Católica. Era como se cada página fosse uma nova porta para algo maior. Como se cada livro carregasse uma resposta para as perguntas que ele já fazia na adolescência. O que move um povo? Qual o papel do conhecimento no poder? Seria o Brasil apenas um império ou algo mais profundo? Aos 17 anos, Dom Pedro II começou a sair do Palácio da Quinta da Boa Vista para conhecer o país que governava. Foi um gesto simbólico, mas também estratégico. Ele queria ver com seus próprios olhos como viviam os brasileiros, especialmente fora das grandes cidades. Queria falar com agricultores, comerciantes, escravos, padres e até mesmo indígenas. Suas primeiras viagens foram pelo Rio de Janeiro, depois por Minas Gerais, onde visitou minas de ouro, vilas remotas e comunidades rurais. Em seguida foi para Pernambuco, onde assistiu a danças folclóricas, experimentou novos sabores e observou o modo de vida nordestino com atenção quase antropológica. Essas viagens não eram apenas protocolares, eram educativas, eram políticas, eram filosóficas. Cada cidade visitada lhe mostrava uma nova face do Brasil e dele mesmo. Mas não foi só dentro do Brasil que Dom Pedro II buscou saber mais. Na virada do século XIX, ele realizou vários deslocamentos internacionais, incomuns para um monarca da América Latina. Em 1876, visitou os Estados Unidos, sendo o primeiro chefe de Estado estrangeiro a pisar solo norte-americano. Lá conheceu Thomas Edison, com quem trocou ideias sobre invenções e tecnologia. Também visitou a Exposição Centenária de Filadélfia, onde viu de perto o avanço científico do Ocidente. No ano seguinte, viajou para a Europa, onde encontrou figuras como Victor Hugo,
Richard Wagner, Alexandre Dumas e o rei Luís II da Baviera. Esses encontros moldaram sua visão de mundo. Ele discutia arte com pintores, política com estadistas, ciência com pesquisadores e espiritismo com médium europeus. De volta ao Brasil, trouxe consigo não apenas livros e aparelhos científicos, mas também ideias modernas, críticas sociais e uma visão mais ampla sobre o futuro do país. Um dos momentos mais importantes dessa fase foi sua visita ao Observatório de Paris, onde conversou com astrônomos e até mesmo fez anotações pessoais sobre estrelas e constelações. Ele usava óculos grossos, lia mapas celestes e parecia mais um professor universitário do que um imperador. Mas era exatamente essa dualidade que o tornava tão singular. Seu interesse pela ciência era genuíno. Ele próprio costumava realizar experimentos em seu laboratório particular dentro do Palácio de São Cristóvão. Tinha telescópios, microscópios, livros de medicina e até mesmo equipamentos de fotografia. Uma novidade da época. Muitos diziam que ele deveria estar mais preocupado com a política do que com ciência. Outros o criticavam por perder tempo com assuntos considerados inúteis para um rei, mas ele respondia sempre com a mesma frase: um rei que não sabe, não pode governar. Sua mente estava aberta para além da política. Dom Pedro II também tinha grande interesse pelas questões espirituais e filosóficas. Ele lia textos hindus, budistas, espíritas e até mesmo manuscritos herméticos. Tinha correspondência com Allan Kardec, fundador do Espiritismo, e inclusive participava de sessões mediúnicas em suas viagens à Europa. Isso gerou polêmica entre os católicos mais conservadores, que temiam que o imperador estivesse se afastando da fé tradicional. Mas Dom Pedro II nunca abandonou a religião. Apenas buscava entendê-la sob outras perspectivas. Ele lia Vedas, textos taoístas, obras de Schopenhauer, pensamentos iluministas e tentava encontrar pontos em comum entre todos. Para ele, a verdade não estava em apenas uma fonte, estava na soma de todas. Dom Pedro II também era fascinado por história e arqueologia. Durante uma visita ao Egito, ele chegou a ser convidado a entrar nas pirâmides de Gizé, algo raro na época. E lá, segundo relatos, ele teria dito: "É estranho pensar que homens há 5.000 anos construíram isso. O que deixaremos para trás daqui a 5 séculos?" Sua visão histórica ia além do imediato. Ele pensava no Brasil como parte de uma civilização em formação, cujo destino seria julgado muito depois de sua morte, e por isso investiu em museus, bibliotecas e instituições científicas, como a Academia Brasileira de Letras, que ele ajudou a fundar. Seu relacionamento com a cultura também era íntimo. Ele tinha amizade próxima com Machado de Assis, o maior escritor brasileiro da época, e o convidava frequentemente para jantares na corte. Machado, por sua vez, descreveu o imperador como um homem de leitura voraz, que entende de poesia em como poucos. Muitas vezes, eles trocavam livros, discutiam filosofia e até mesmo compartilhavam críticas às elites do Rio de Janeiro. Esse vínculo com a literatura nacional foi único. Enquanto outros monarcas da época mal liam, Dom Pedro II conhecia a obra de todos os autores brasileiros importantes. Seu amor pelo conhecimento o levou até mesmo a aprender inglês sozinho, através de dicionários e gramáticas, para ler Shakespeare e Dickens em sua língua original. E mais tarde, ele dominaria o alemão, o árabe e o hebraico. Para entender melhor textos religiosos e históricos, ele lia, escrevia, estudava e debatia temas complexos com uma facilidade que assustava muitos de seus ministros. Enquanto alguns líderes evitavam o contato direto com o povo,
Ele insistia em entender a realidade com seus próprios olhos. Visitava hospitais, escolas, ferrovias, fábricas e até mesmo prisões. E, em todas essas visitas, ele não ia como turista. Ia como aluno, como alguém que buscava compreender o Brasil, não apenas governá-lo. Apesar de sua popularidade entre a elite intelectual, nem todos o admiravam. Muitos militares o viam como fraco. Alguns cafeicultores achavam que ele se distanciava demais dos interesses econômicos do país. E certos setores da igreja o consideravam perigoso, por conta de sua proximidade com ideias científicas e espiritualistas que iam além do dogma religioso oficial. Mas Dom Pedro II nunca se rendeu às pressões externas. Ele seguia seu caminho, guiado por uma bússola única, o desejo de compreender o mundo e não apenas governá-lo. Em 1840, aos 14 anos, Dom Pedro II foi coroado imperador do Brasil, em uma tentativa de unir o país. Mas sua tarefa seria muito maior do que simplesmente usar uma coroa. Ele assumia o trono em um momento delicado. O Brasil era jovem, mas já mostrava sinais de desgaste político. A regência havia sido marcada por revoltas, conflitos regionais e instabilidade governamental. Era preciso não apenas governar, era preciso construir uma nação. O primeiro grande desafio de Dom Pedro II foi unificar o Brasil sob uma única identidade imperial. Naquela época, o país ainda era dividido entre elites regionais, comandos locais fortes e províncias quase independentes. Mas ele sabia, para governar, precisava de poder real. E esse poder vinha com unidade territorial, força diplomática e confiança popular. Seu governo começou com uma atitude incomum para a época. Vou ouvir o povo. Ele viajou pelo Brasil, visitando vilas distantes, cidades do interior, regiões esquecidas pelos centros urbanos. Queria entender como viviam os brasileiros, e não só os ricos, mas também os pobres, os negros, os indígenas. E essa postura fez diferença. Fez com que ele fosse visto não apenas como um rei distante, mas como um homem interessado no destino de todos os brasileiros. Um dos primeiros passos para estabilizar o país foi fortalecer as instituições imperiais, especialmente o exército e a igreja. Ele sabia que sem apoio militar e religioso, seu governo não duraria. Foi então que ele criou alianças estratégicas. Estabeleceu diálogo constante com generais e marechais. Conversou com bispos e cardeais. Reforçou a presença do império nas províncias, evitando novas rebeliões. E assim, o Brasil entrou em um período de estabilidade política que duraria décadas, algo raro na América Latina do século XIX. Mas Dom Pedro II não queria ser apenas um administrador. Queria ser um transformador. E ele viu isso possível através de reformas profundas, criou escolas públicas em todo o país, incentivou a imigração europeia, investiu em ferrovias, estradas e comunicação, apoiou a fundação de universidades e institutos científicos, trabalhou pela modernização das cidades, especialmente do Rio de Janeiro. Ele acreditava que educação e tecnologia eram as bases do progresso e agiu com firmeza nessa direção. A cidade do Rio de Janeiro mudou drasticamente durante seu reinado. Ruas foram pavimentadas, bondes elétricos chegaram, pontos comerciais se desenvolveram. O porto, antes sujo e desorganizado, virou um centro de importações e exportações. Ele próprio supervisionava projetos de urbanização, visitava obras, discutia planos com engenheiros e até aprendia sobre arquitetura para compreender melhor cada decisão. Seus ministros ficavam surpresos. Muitos achavam exagero um imperador se meter em assuntos técnicos, mas ele respondia sempre com a mesma frase:
Como posso governar um país que não conheço? Sua paixão pela ciência e inovação o levou a apoiar pesquisadores brasileiros e estrangeiros. Ele recebia cientistas em seu palácio, patrocinava estudos sobre astronomia, medicina tropical, botânica e geografia. Chegou a montar um laboratório pessoal dentro do Palácio de São Cristóvão, onde fazia experimentos e lia textos científicos em latim e francês. Ele também incentivou a criação de instituições como Museu Nacional, fundado por sua avó, mas ampliado por ele, Academia Brasileira de Letras, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Escola Militar do Exército. Essas reformas fizeram do Brasil um país mais conectado, mais educado e mais integrado ao mundo. Moderno, mas nem tudo era flores. Havia um problema sério que acompanharia seu reinado até o fim: a escravidão. Ao longo de seu governo, Dom Pedro II foi pressionado por diferentes lados. Pelos cafeicultores, que queriam manter o sistema escravista pelo movimento abolicionista, que crescia nos meios intelectuais, pela opinião pública internacional, que cobrava mudanças, e ele, embora soubesse do mal que a escravidão causava, tinha consciência de que o país ainda dependia dela economicamente. Isso gerou críticas tanto de conservadores quanto de liberais radicais. Uns diziam que ele estava indo rápido demais, outros que devagar, mas ele manteve sua postura característica: paciência estratégica, mudança lenta, mas segura. Seu papel na abolição da escravatura foi decisivo, ainda que indireto. Ele não assinou a Lei Áurea, mas criou as condições políticas e sociais para que ela pudesse existir. Foi ele quem apoiou a Lei do Ventre Livre, 1871, que declarava livres todos os filhos de escravos nascidos dali em diante. Foi ele quem pressionou pela Lei dos Sexagenários, que libertava escravos acima dos 60 anos. E foi ele quem silenciosamente apoiou a princesa Isabel em suas decisões finais sobre a abolição total. Mas muitos historiadores questionam: por que ele não tomou uma posição mais clara? A resposta é complexa. Dom Pedro II temia que uma mudança brusca provocasse uma guerra civil. Via o exemplo dos Estados Unidos, onde a guerra civil explodira por causa da questão escravista. E não queria repetir isso no Brasil. Então, optou por avançar por trás das cortinas, sem gritos, sem revoluções, apenas com diplomacia, influência e tempo. Além disso, ele buscou modernizar a economia brasileira, investindo em ferrovias, energia e comunicações. Foi durante seu reinado que o Brasil viu a chegada do telégrafo, do gás encanado, da iluminação pública, da imprensa livre e do café dominar o cenário econômico mundial. Ele próprio visitava usinas, ferrovias e plantações. Tinha conversas com agricultores, operários e empresários. Queria entender o pulso do país com seus próprios olhos e, com isso, atraiu investimentos estrangeiros, abriu o mercado interno e aproximou o Brasil das potências da época. Dom Pedro II também se destacou por sua visão internacionalista. Ele não enxergava o Brasil apenas como uma colônia que se libertara. Enxergava como uma nação em formação, com lugar no cenário global. Foi por isso que ele viajou tanto pelo mundo, algo extremamente incomum para um monarca latino-americano. Em 1876, ele esteve nos Estados Unidos, onde visitou Thomas Edison em seu laboratório. Os dois trocaram ideias sobre eletricidade, invenções e futuro do conhecimento científico. Em 1861, esteve na Europa, onde encontrou figuras como Victor Hugo, Alexandre Dumas, Richard Wagner e o rei Luís II da Baviera. Cada encontro era uma oportunidade de aprender, de trazer novas ideias para o Brasil, de mostrar ao mundo que o Brasil era um país diferente e que seu imperador era um homem à parte. Apesar de todas essas conquistas,
Dom Pedro II sabia que sua maior batalha ainda estava por vir. Ela não seria contra rebeldes ou republicanos. Seria contra o próprio tempo. O século XIX caminhava para o fim. As monarquias perdiam espaço. A Europa começava a se voltar para o parlamentarismo. E os ventos da República sopravam forte no Brasil. Dom Pedro II sentia isso. Sentia no ar, nos discursos, nas ruas, na imprensa. Mas ele não tinha medo de perder o trono. Tinha medo de perder a ordem. Tinha medo de ver o país mergulhar no caos. E por isso, ele seguiu governando com calma e firmeza, mesmo quando o mundo ao seu redor parecia tremer. Quando Dom Pedro II assumiu o trono, ele era apenas um menino. E como todo jovem governante, havia uma expectativa em torno de seu futuro, não só político, mas também pessoal. Um dos primeiros passos esperados de um monarca era casar-se, não por amor necessariamente, mas por dever, para garantir a continuidade da linhagem imperial e fortalecer alianças políticas. E assim, aos 17 anos, ele se casou com Teresa Cristina de Bourbon Duas Sicílias, uma princesa italiana escolhida por acordos diplomáticos entre Brasil e Europa. O encontro entre eles foi marcado por expectativas silenciosas. Teresa Cristina era gentil, culta, religiosa e discreta. Dom Pedro II, por sua vez, era um jovem rei cheio de ideais, livros e perguntas existenciais. Mas, desde o início, ficou claro, eles não eram apaixonados. O casamento de Dom Pedro II e Teresa Cristina foi um casamento de Estado, não de corações. Ela vinha de uma linhagem real, ele carregava o peso de uma nação, mas nenhum dos dois parecia ter paixão pelo outro. Com o tempo, nasceu algo parecido com respeito, uma convivência, calma, quase invisível. Ela se dedicava à vida privada, às artes e ao bem-estar das crianças. Ele mergulhava nos livros, nas viagens, nas ciências e nas guerras. Porém, apesar da distância emocional entre eles, Teresa Cristina jamais abandonou o papel de imperatriz do Brasil. Foi chamada de Rainha dos Corações por seu trabalho humanitário durante a Guerra do Paraguai, quando visitava hospitais e confortava feridos. E Dom Pedro II, embora frio em público, tinha por ela uma consideração íntima. Em seu diário pessoal ele escreveu certa vez: "Ela nunca me pediu nada além de respeito, e eu, embora distante, dei-lhe meu lugar no altar da história." A partir da união com Teresa Cristina, vieram os filhos, e com eles veio a maior tragédia da vida de Dom Pedro II. Seus 2 filhos homens morreram ainda jovens. O primeiro, Afonso, nascido em 1845, faleceu de febre amarela aos 11 anos, em 1855. O segundo, Pedro Afonso, nasceu em 1848, mas também faleceu cedo, aos 3 anos, em 1851, vítima de convulsões causadas por meningite. Essas perdas abalaram profundamente o imperador. Eram as primeiras vezes em que ele via a morte de perto. Era a primeira vez que sentia a dor de um pai. Perder um filho é perder parte de si mesmo, ele escreveu em suas cartas. É como se a própria história do futuro fosse riscada antes de começar. Após a morte dos filhos homens, a sucessão do império coube às 2 filhas que sobreviveram, Isabel e Leopoldina. Elas seriam o futuro da família imperial. Seriam o reflexo de tudo o que Dom Pedro II acreditava. E mais tarde seriam também a razão de sua solidão crescente. Escolheram por ele uma nova vida familiar, mas a vida decidiu tirar até isso. Em 1871, Dom Pedro II sofreu novamente. Sua segunda filha, Leopoldina, morreu aos 24 anos, em Paris, de tuberculose. Ela deixara o Brasil há anos, após se casar com o Conde d'Eu, e mantinha correspondência frequente com o pai.
Seu diário revela o momento em que ele soube da notícia. Hoje, recebi uma carta de Paris. Uma única palavra me atingiu como uma lança. Faleceu. Leopoldina partiu. Meu coração sangra, minha alma chora. E o Brasil segue, como sempre, indiferente à minha dor. A morte de Leopoldina marcou um ponto de virada. Dom Pedro II já era conhecido por sua natureza introspectiva, mas a partir dali tornou-se ainda mais reservado, mais sisudo, mais humano. Ele voltou-se ainda mais para os livros, para a ciência, para a filosofia. Parecia que quanto mais perdia, mais buscava sentido fora do palácio. E então, em 1889, veio a última perda, a da filha mais famosa, princesa, Isabel, a Redentora, que assinaria a Lei Áurea, que lutara por escravos e liberdade. Seria também o último elo afetivo entre o velho imperador e o país que ele ajudou a construir. Quando o exílio chegou, ela não o acompanhou imediatamente. Ficou no Brasil por dias, tentando negociar melhores condições para os bens da família. E depois partiu, sozinha, sem olhar para trás. E Dom Pedro II, pela primeira vez, estava completamente só. Durante toda a vida, ele teve o apoio da família imperial. Agora, não tinha mais ninguém. Seus filhos estavam mortos ou distantes. Sua esposa, doente e fragilizada. Seu país, tomado por republicanos que o tratavam como um anacronismo. Ele saiu do Brasil sem ódio, sem discursos de despedida, apenas com uma mala, algumas roupas e seus livros. Na madrugada de 16 de novembro de 1889, embarcou no navio Alagoas, rumo ao exílio. Ao longe, olhou uma última vez para o Rio de Janeiro, a cidade onde vivera tantas glórias, onde governara com firmeza, onde perdera tanto. No exílio, o luto continuou. Teresa Cristina, sua esposa, morreu poucos meses depois, em 28 de janeiro de 1890, na França. E Dom Pedro II, agora completamente só, buscou refúgio nos últimos laços que ainda possuía. A memória. Ele escrevia cartas para pessoas que já não responderiam. Relia cartas antigas, visitava museus, bibliotecas, igrejas, lia Shakespeare, estudava astronomia, meditava sobre a efemeridade da vida. Em seu diário pessoal ele escreveu: vi muitos nascerem, vi muitos morrerem, vi impérios subirem e caírem, vi amigos partirem, vi minha própria sombra sumir. E mesmo assim, sigo, não por orgulho, nem por dever, mas por saber que cada vida, cada escolha, cada perda tem seu propósito, mesmo que eu seja o único a entendê-lo. Dom Pedro II viveu seus últimos anos em Paris, longe do calor do Brasil, longe das ruas que ele conhecia tão bem. Ali, ele caminhava sozinho, vestindo roupas simples, visitando lojas de livros e cafés obscuros. Falava fluentemente francês, discutia política com jornalistas estrangeiros, mantinha contato com cientistas e escritores, mas por dentro era como se ele estivesse vivendo um luto contínuo. No dia 5 de dezembro de 1891, em Paris, Dom Pedro II adoeceu gravemente. Sentia dores no peito, cansaço extremo, falta de ar. Os médicos diagnosticaram diabetes avançada, uma doença silenciosa que o acompanhara por décadas, mas que agora cobrava seu preço final. No leito, ele lia, escrevia e falava com quem podia. Sua mente permanecia lúcida, mesmo que seu corpo fraquejasse. E no dia seguinte, 6 de dezembro, ele adormeceu e não acordou mais. Morreu aos 66 anos, longe de casa, cercado por poucos, sem ódio, sem revolta, sem raiva, apenas com saudade do Brasil. E com a consciência de que, por mais que o país o tivesse esquecido, ele nunca deixara de amá-lo. Dom Pedro II não era apenas um rei,
era um homem do saber. Enquanto muitos monarcas da época estavam preocupados com guerras, alianças matrimoniais ou ostentação, ele passava suas noites lendo livros raros, visitando laboratórios e discutindo. E filosofia, com pensadores brasileiros e estrangeiros. Ele falava fluentemente 7 línguas: português, francês, latim, grego, italiano, espanhol e inglês. E lia textos científicos, literários e históricos nas línguas originais. Não era incomum vê-lo mergulhado em uma tradução de Heródoto, anotando observações sobre astronomia ou escrevendo cartas diplomáticas em estilo quase acadêmico. Essa paixão pelo conhecimento não ficou restrita aos livros. Logo no início de seu reinado, Dom Pedro II percebeu algo crucial. Um país só é forte quando também é inteligente. Foi por isso que ele decidiu investir na educação brasileira, mesmo que isso significasse enfrentar elites que preferiam manter o ensino apenas para os ricos. Ele criou escolas técnicas, universidades e institutos científicos. Incentivou o acesso à leitura. Apoiou a criação de bibliotecas públicas e, acima de tudo, se cercou de mentes brilhantes, tanto nacionais quanto internacionais. Um dos primeiros grandes nomes a se aproximar dele foi Machado de Assis. O maior escritor da língua portuguesa teve um relacionamento próximo ao imperador. Tão próximo que alguns historiadores dizem que Dom Pedro II chegou a ler e revisar textos de Machado antes de serem publicados. O encontro entre eles era raro. Um monarca e um filho de escravos conversando como iguais, trocando ideias sobre literatura, psicologia humana, ironia e destino. Machado descreveu o imperador como um homem que lia como poucos, escrevia com clareza e ouvia com respeito. Ele não usava sua coroa para calar, mas para compreender. Essa relação entre o trono e a pena ajudaria a moldar a identidade cultural do Brasil. Mas Dom Pedro II não parava na literatura. Sua mente curiosa ia além. Ele se interessava por astronomia, geografia, botânica, medicina e até espiritismo. Chegou a montar um laboratório pessoal dentro do Palácio de São Cristóvão, onde fazia experimentos com luz, energia e plantas exóticas. Seus ministros reclamavam: Vossa Majestade devia estar assinando leis, não estudando bactérias. Mas ele respondia: como posso governar sem entender o mundo? Em suas viagens pela Europa, ele se encontrou com figuras como Victor Hugo, Richard Wagner e até mesmo o rei Luís II da Baviera. Com Victor Hugo, trocou cartas por anos. Com Wagner, assistiu a óperas e discutiu sobre música como forma de expressão universal. Com Luís II, compartilhou longas conversas sobre sonhos, mitos e solidão do poder. Esses encontros não eram protocolares. Eram profundos, humanos, culturais. Ele queria aprender. Queria ver o mundo com outros olhos. Queria entender o que havia além das fronteiras do Brasil. Além disso, Dom Pedro II era fascinado por ciência e tecnologia. Foi um dos primeiros líderes latino-americanos a usar o telégrafo elétrico, a visitar ferrovias modernas, a acompanhar avanços médicos e até mesmo a experimentar fotografia. Então, uma invenção recente. Ele próprio fotografava livros, flores, monumentos e até retratos de si mesmo. Seu álbum pessoal hoje está guardado em museus, cheio de anotações em latim e francês. E ele não via a ciência como algo distante da política. Via como aliada essencial do progresso nacional. Por isso, apoiou pesquisas sobre medicina tropical, astronomia, brasileira botânica, local arqueologia, indígena meteorologia e navegação e criou instituições que ainda hoje carregam seu nome. A Academia Brasileira de Letras foi uma delas. Fundada em 1896, ela nasceu sob sua proteção direta.
Ele participou ativamente de seu planejamento, sugeriu membros fundadores e acompanhou cada etapa do processo. Ela seria o Santuário das Palavras, um espaço onde a língua portuguesa no Brasil pudesse crescer, respirar e evoluir. E ele não. Mediu esforços para garantir que fosse um sucesso. No campo da ciência pura, Dom Pedro II também deixou seu legado. Ele manteve contato com cientistas internacionais, incluindo Charles Darwin, Louis Pasteur e Thomas Huxley. Trocaram cartas sobre evolução, doenças tropicais e a importância da pesquisa para o futuro das nações. Foi ele quem incentivou a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, onde as raízes do Brasil seriam estudadas, preservadas e contadas para as próximas gerações. E foi ele quem patrocinou expedições científicas pelo interior do país, levando pesquisadores às margens do Amazonas, às cavernas de Minas Gerais, às praias do Sul e às vilas remotas do sertão. Para ele, o Brasil só teria futuro se conhecesse a si mesmo. Dom Pedro II também se destacou por sua paixão pelas artes. Ele financiou artistas, pintores, músicos e dramaturgos. Criou bolsas de estudo para jovens talentos e até mesmo montou um pequeno teatro dentro do Palácio Imperial, onde peças eram encenadas para a corte e convidados especiais. Ele adorava Shakespeare, Voltaire, Goethe e Molière. Dizia que a arte era o espelho do povo e que, por isso, merecia a atenção do Estado. E assim, ele apoiou a formação de escolas de arte, conservatórios musicais e até mesmo exposições de arte contemporânea da época. Mas, talvez, um dos aspectos menos conhecidos de Dom Pedro II tenha sido seu interesse pelo espiritismo. Na virada do século XIX, enquanto o catolicismo dominava a vida religiosa do Brasil, ele lia avidamente os textos de Allan Kardec, mantinha correspondência com médiuns e até mesmo participava de sessões mediúnicas em Paris durante seus anos de exílio. Isso gerou críticas de setores da igreja que o chamavam de herege e seguidor de sombras, mas ele nunca negou sua fé, apenas expandiu-a. A verdade não pode ser aprisionada por dogmas, ele escreveu certa vez. E a ciência, a arte, a história são outras formas de rezar. Seu interesse pelas forças invisíveis da natureza o levou a questionar o tempo todo: será que há mais do que vemos? Será que a alma tem peso real, como descrito pelos físicos? Será que o espírito humano é parte de algo maior? Essas perguntas, embora incomuns para um rei, fizeram dele um homem profundamente singular. Ele lia textos hindus, budistas, islâmicos e cabalísticos. Estudava mitos antigos, buscava pontos em comum entre civilizações distantes. E com isso, desenvolveu uma visão universalista da existência. Ainda que tenha vivido num país majoritariamente católico, Dom Pedro II nunca fechou os olhos para outras visões de mundo. Ele visitou sinagogas, mesquitas, templos budistas e igrejas protestantes, sempre com respeito e curiosidade genuína. Ele não buscava converter, buscava compreender. E isso gerou atritos com setores mais conservadores da Igreja Católica, que começaram a afastá-lo da influência religiosa oficial. Apesar de todas as críticas, Dom Pedro II continuou seu caminho de apoio ao saber. Criou a Escola Militar do Exército, o Observatório Nacional, o Museu Imperial e até mesmo uma biblioteca astronômica. Ele acreditava que o Brasil precisava de luz própria e não apenas refletida, que o futuro do país dependia de homens e mulheres com sede de saber. E por isso, ele não só apoiou como viveu esse ideal. O ano era 1864. O Brasil ainda estava longe de ser uma república. Era um império governado por um homem culto, calmo
racional. Tá, mas até ele sabia. Às vezes, a guerra é inevitável. Ela começou pequena. Um conflito entre o Paraguai e o Uruguai, com interesses econômicos e políticos envolvendo Argentina, Uruguai e Brasil. Mas logo se tornou algo muito maior. Em poucos meses, os exércitos brasileiros entraram na luta. O país inteiro mobilizou-se para a guerra mais sangrenta da história sul-americana. E no centro dela, Dom Pedro II não ficaria à distância. Ele participou ativamente, não como general, mas como comandante moral, como estrategista silencioso, como homem que viu seu país mergulhar no inferno e decidiu seguir junto. Naquela época, Solano Lopes, presidente do Paraguai, já havia declarado guerra ao mundo. Acreditando em um futuro onde o Paraguai seria uma potência regional, ele invadiu Mato Grosso, depois entrou no Uruguai e, finalmente, declarou guerra aos aliados: Brasil, Argentina e Uruguai. Seus motivos eram complexos. Alguns diziam que queria expandir território. Outros acreditavam que ele temia perder autonomia diante da influência britânica no continente. Há quem diga que foi orgulho, que foi vaidade, mas seja qual for a razão, o fato é, a Guerra do Paraguai foi o maior conflito vivido pelo Brasil imperial. E Dom Pedro II, embora fosse um homem de leitura e ciência, não fugiu dela. Logo após o início do conflito, o imperador tomou uma decisão rara entre monarcas. Ele viajou para a frente de batalha. Em 1865, ele esteve em Rio Grande do Sul, visitando acampamentos militares, falando com soldados feridos, ouvindo relatos de oficiais. Queria entender de perto o que significava aquela guerra. Muitos criticaram. Um rei não deve ver o sangue, disseram. Deixe isso para generais. Mas ele respondeu: como posso governar se não vir o preço que pagamos por ela? Com o passar dos anos, a guerra se estendeu além do imaginado. O Paraguai, liderado por Solano Lopes, resistia com força impressionante. Seus soldados lutavam com fanatismo. Sua população suportava sacrifícios extremos. E seu líder parecia ter perdido qualquer senso de realidade. Enquanto isso, o exército brasileiro sofria com doenças, desorganização e falta de apoio logístico. Muitos morriam antes mesmo de chegar às linhas de frente. Foi então que Dom Pedro II decidiu intervir diretamente nas decisões estratégicas. Ele não assinou tratados sozinho, mas orientou seus ministros, pressionou pela modernização militar, incentivou a indústria bélica e, acima de tudo, manteve a união com os aliados argentinos e uruguaios, evitando que a coalizão desmoronasse sob as pressões do tempo. Um dos momentos mais dramáticos da guerra foi a Batalha de Curupaiti, em setembro de 1866. Ali, os brasileiros sofreram uma das maiores baixas da história nacional. Mais de 2.000 mortos em apenas um dia, quase todos em ataques suicidas contra uma posição paraguaia fortificada. O general Mitre, líder argentino, queria avançar. Mas Dom Pedro II, ao ver tanto sangue derramado sem resultado claro, começou a duvidar da estratégia. Ele escreveu em suas cartas particulares: nunca imaginei que tanta vida pudesse ser ceifada em tão pouco tempo, e que a guerra, tão glorificada nos livros, fosse tão brutal na realidade. Aquela batalha marcou o começo de seu amadurecimento diante do horror. No ano seguinte, em 1867, veio a Batalha de Tuiuti, considerada uma das mais sangrentas da guerra. Mais de 20.000 homens lutaram nela. Milhares morreram, ferimentos grotescos, cenário de terror. Mas o Brasil saiu vitorioso. Foi ali que Dom Pedro II percebeu o peso de sua coroa. Eu não segurei uma arma, não dei ordens diretas, mas sei que minha presença moveu homens, que meu apoio manteve a esperança viva, que minha decisão de permanecer unido aos aliados selou o destino desta guerra.
Ele via a vitória com mistura de orgulho e tristeza. Sabia que por trás da glória havia famílias destruídas, órfãos criados, mães chorando. O ápice da guerra veio com o encontro entre Dom Pedro II e Solano Lopes. Os dois nunca se viram cara a cara, mas eles se conheceram através de cartas, espionagem e escolhas de guerra. Lopes, obcecado com poder, recusava-se a negociar. O Brasil, sob comando imperial, não aceitava retroceder. E assim a guerra continuou. Dom Pedro II tentou várias vezes evitar o pior. Ofereceu negociação, pressionou pela paz, mas Lopes recusava, até que só restou uma opção: ir até o fim. Em 1869, Assunção, a capital paraguaia, caiu. As ruas estavam vazias, as casas destruídas, as crianças famintas. O país inteiro parecia ter sido varrido do mapa. Lopes fugiu para o interior, onde resistiu com fanatismo até o fim. E lá, em uma floresta chamada Cerro Corá, ele foi morto por tropas brasileiras. Em 1º de março de 1870, segundo relatos, antes de morrer, Lopes teria dito: "Morro com honra, mas vocês também estão manchados com esse sangue." Eram palavras pesadas, e Dom Pedro II sentiu cada uma delas. Quando o conflito terminou, o Indonesitos Brasil celebrou. As ruas encheram-se de festa. Os jornais cantaram vitória, os generais foram promovidos, as medalhas distribuídas. Mas o imperador não sorriu. Ele viu os números. Vi centenas de milhares de mortos, vi cidades devastadas, vi jovens voltarem aleijados, vi corpos queimados, vi pais pedindo pelos filhos, e ele sabia, essa não era uma vitória simples, era uma vitória paga com o sangue de muitos. Após o conflito, Dom Pedro II se dedicou a reconstruir o Brasil. Ele visitou hospitais militares, doou recursos para veteranos, criou instituições para cuidar dos feridos de guerra. Mas, por dentro, algo havia mudado nele. Antes, ele acreditava no progresso constante, na capacidade humana de evoluir, na diplomacia como ferramenta suprema. Agora, via a guerra como um espelho cruel da natureza humana, cheia de ideais, cheia de bravura, mas também cheia de morte, cheia de dor. Ele também percebeu que, após tantos anos de governo, a sociedade brasileira começava a mudar. O exército, agora forte e heróico, exigia mais voz política. Os republicanos ganhavam força. A escravidão, já fragilizada, começava a ser questionada até dentro da própria elite, e Dom Pedro II, sempre atento, percebia os sinais. Estamos cansados, não apenas de guerra, mas de nós mesmos. Escreveu isso em seu diário pessoal. Eram palavras de um homem que via o império começar a tremer. A Guerra do Paraguai foi um divisor de águas. Não só para o Brasil, mas para Dom Pedro II. Foi ali que ele compreendeu que a paz é frágil, que a glória custa caro, que nenhum rei está imune à dor de seu povo. E foi ali também que ele percebeu que o império não duraria para sempre. Porém, não importava. Enquanto houvesse tempo, ele cumpriria seu dever. Mesmo que no fundo ele soubesse, guerras não deixam heróis, deixam cicatrizes, deixam perguntas, deixam sombras. A Guerra do Paraguai deixou cicatrizes no Brasil. Milhares de vidas perdidas, cidades destruídas, economia abalada. Mas também deixou algo mais profundo, o sentimento de que o país havia mudado. E Dom Pedro II sabia disso melhor do que ninguém. Nos anos seguintes à guerra, ele viu o exército crescer em poder, viu os cafeicultores reclamarem por causa da abolição, viu republicanos ganharem força nas ruas, nos jornais, nas universidades e, pela primeira vez, ele sentiu o peso de um reinado que talvez estivesse ficando fora de moda. Ele não era um homem arrogante. Nunca se via como dono do Brasil. Acreditava que o povo tivesse o direito de escolher seu destino,
mas esperava que, se o Brasil mudasse, fosse com ordem, com respeito à história, com diálogo. Porém, os novos tempos não falavam de diálogo, falavam de ruptura. A pressão republicana aumentava. As ideias positivistas começavam a tomar forma no exército. A maçonaria, antes aliada do Império, virava suas costas. E até mesmo setores da Igreja Católica, outrora fiéis, começavam a desviar o olhar. Era o fim de uma era. E Dom Pedro II sabia disso. No final da década de 1880, o imperador já estava velho, sua saúde frágil, seus cabelos brancos, seus olhos cansados, mas sua mente permanecia lúcida. Mais do que nunca, ele lia sobre opositores, estudava os discursos republicanos, visitava livrarias para entender quais livros eram lidos pelos jovens revolucionários e percebia: o Brasil quer mudança, mas não sabe ainda o que fazer com ela. Em 13 de maio de 1888, sua filha Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, libertando oficialmente os escravos do Brasil. Foi um ato histórico, um marco civilizatório, mas também foi um divisor de águas. Muitos cafeicultores que antes apoiavam o Império viraram-se contra ele. A economia rural sofreu impactos. A elite rural, ferida, e os ventos da República sopraram ainda mais fortes. O golpe veio rápido. Na madrugada de 15 de novembro de 1889, oficiais do exército liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca marcharam pelas ruas do Rio de Janeiro. Eles não tinham apoio popular generalizado. Não tinham um movimento nacional unificado, tinham apenas armas e o desejo de ver o monarca partir. E quando o anúncio do novo regime foi feito, o Brasil acordou sob uma nova realidade. O Império havia caído, sem tiroteios, sem multidões nas ruas. Apenas uma declaração fria e um decreto. Dom Pedro II soube da notícia no dia seguinte. Acordou cedo, como sempre fazia, tomou café, leu jornais e então ouviu a voz de um ajudante de ordens. Vossa Majestade, o Império acabou. Ele não gritou, não chorou, apenas respirou fundo e disse: então é hora de partir. Naquela mesma manhã, ele saiu do palácio da Quinta da Boa Vista, onde vivia, acompanhado por sua esposa, Teresa Cristina, e poucos servos leais. Andou pelas ruas do Rio de Janeiro, vestindo roupas simples, parou em frente ao portão do palácio e olhou para trás, pela última vez. A casa imperial parecia vazia, silenciosa, como se soubesse que não teria mais moradores reais. O embarque aconteceu dias depois. No dia 16 de novembro, ele subiu no navio Alagoas, junto com sua família, alguns livros e sua biblioteca pessoal. Não houve despedida dramática. Não houve multidões clamando por sua volta. Apenas soldados em silêncio, jornais confusos e um país dividido entre quem lamentava e quem comemorava. Ao deixar o porto do Rio de Janeiro, ele olhou para a cidade, para as montanhas, para o mar que tantas vezes atravessara e murmurou: espero que o Brasil saiba o que está fazendo. Chegando à Europa, ele optou por viver longe do luxo, recusou convites de reis e príncipes, evitou entrevistas públicas. Preferiu a quietude de Paris, onde passava horas em bibliotecas, cafés e museus. Ali, ele escrevia cartas para amigos brasileiros, relia livros, continuava seus estudos de astronomia, literatura e espiritismo. Mas, por dentro, ele carregava um fardo pesado. Eu não amava o trono por si só. Amei o Brasil. E agora preciso aprender a viver sem ele. Em Paris, ele manteve contato com figuras intelectuais e científicas. Conversou com médicos sobre seu diabetes. Visitou teatros, leu Shakespeare, discutiu política com jornalistas estrangeiros. Mas seu coração continuava no Brasil, na língua portuguesa, na música de Chiquinha Gonzaga, nas ruas do Rio de Janeiro, nas memórias de seu povo. Mesmo no exílio, Dom Pedro II continuou sendo lembrado.
Alguns jornais europeus publicaram matérias sobre ele. Revistas internacionais o chamaram de um dos últimos iluminados da monarquia. Universidades ofereceram-lhe títulos honorários. Até mesmo o rei da Itália mandou uma carta solidária, mas ele não buscava reconhecimento internacional. Buscava entender por que o próprio Brasil o abandonara. A resposta ele tentava encontrar em suas leituras, em Machado de Assis, em Victor Hugo, em Goethe, em Platão. E nessas páginas ele encontrou algo familiar. A história não é linear. Ela dá saltos, reviravoltas, e nem sempre o povo entende o momento em que vive. Ele escreveu em seu diário: "Eu sei que o Brasil seguirá, com ou sem mim, mas torço para que ele não esqueça de quem ele foi e de quem ele pode ser." Em janeiro de 1890, Teresa Cristina, sua esposa, adoeceu gravemente. Ela, que vivera décadas ao lado do imperador, partiu em 28 de janeiro na França. E Dom Pedro II, agora completamente só, mergulhou ainda mais fundo em seus livros. Lia à noite, escrevia durante o dia, visita museus, parecia buscar sentido em cada página. Em outubro de 1890, ele foi diagnosticado com diabetes avançada. Sua visão piorou, seus pés infeccionaram, seu corpo começou a mostrar sinais de cansaço, mas sua mente permaneceu lúcida até o fim. Ele ainda escrevia cartas, ainda visitava livrarias, ainda lia sobre o Brasil. E às vezes imaginava como seria voltar, mas sabia que isso não era possível. Sabia que o país que deixara já não existia mais. No início de dezembro de 1891, seu estado piorou drasticamente. Dores no peito, fraqueza extrema, falta de ar. Seus amigos europeus pediram que ele descansasse, que parasse de ler, que pensasse em si mesmo, mas ele respondia: "Meu tempo é curto, quero usá-lo para entender, não para fugir." No dia 5 de dezembro de 1891, ele adormeceu lentamente. Seus olhos, cansados, fecharam-se como se aceitassem o fim. No dia seguinte, 6 de dezembro, Dom Pedro II partiu. Morreu aos 66 anos, longe de casa, cercado por poucos, sem ódio, sem revolta, sem medo, apenas com saudade do Brasil. E com a consciência de que, por mais que tenha sido esquecido por muitos, ele nunca deixou de amá-lo. Notícias de sua morte chegaram ao Brasil com mistura de sentimentos. Alguns jornais ignoraram, outros fizeram menção breve. Uma minoria dedicou homenagens profundas, e o povo? O povo não tinha certeza do que sentir. Alguns o consideravam um símbolo ultrapassado, outros um homem injustiçado. Mas havia um consenso. Dom Pedro II foi, acima de tudo, um homem decente. Seu corpo foi sepultado em Paris, mas seu coração seguiu para Roma, conforme seu desejo. Um gesto simbólico. Seu coração no mundo. Seu corpo distante. Seu espírito imortal. E assim, Dom Pedro II tornou-se mais do que um rei. Tornou-se um mito. Um homem que governou com conhecimento, integridade e dor. Um líder que preferiu o saber ao poder absoluto. Que leu mais do que ordenou. Que conheceu mais culturas do que territórios. Hoje, Dom Pedro II é lembrado por seu amor pela ciência, sua paixão pela cultura, sua busca por conhecimento, sua postura humilde diante da derrota, sua decisão de não resistir ao destino. Ele não lutou por sua coroa. Aceitou o golpe com dignidade, e por isso seu nome ainda ecoa, não como um rei esquecido, mas como um homem que nunca deixou de perguntar: qual é o meu lugar nisso tudo? Dom Pedro II, como ele é lembrado hoje, o legado esquecido, sol do século XX, nasceu sobre um Brasil diferente.
A monarquia havia caído, a república era nova, e Dom Pedro II, exilado, tornava-se uma memória distante. Mas memórias são estranhas, às vezes desaparecem, outras se escondem, e algumas, silenciosas, esperam ser relembradas. Foi isso que aconteceu com o último imperador do Brasil. Na primeira metade do século XX, seu nome foi raramente mencionado. Seus retratos sumiram das escolas. Sua história foi reescrita sob novas óticas republicanas, e seu legado quase apagou-se entre os anais oficiais da história nacional. Mas aos poucos, ele voltou, não como político, não como rei, mas como símbolo de um Brasil que poderia ter sido diferente. Hoje, Dom Pedro II é lembrado por quem busca entender o passado com olhos livres de preconceitos, por historiadores que estudam sua paixão pela ciência, por pesquisadores que admiram seu papel na educação brasileira, por escritores que veem nele um homem à frente de seu tempo. Ele não está nos livros escolares como deveria, mas está nas instituições que criou, nas ruas que carregam seu nome, nos museus, bibliotecas e academias que foram fundadas por sua mão. Está no Museu Imperial de Petrópolis, onde suas roupas, cartas e livros estão preservados. Está na Academia Brasileira de Letras, cujo primeiro presidente honorário foi ele próprio. Está no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que ele ajudou a criar para guardar a memória nacional. No imaginário popular, ele vive em duas versões, uma idealizada, o bom imperador, culto, justo, visionário, outra simplificada, o rei velho que não soube mudar com o tempo. Essa dualidade mostra como seu legado é complexo demais para ser reduzido a frases rápidas. Ele governou por quase 50 anos, mas nunca usou o trono para enriquecer ou impor ditaduras. Pelo contrário, eu não governei sozinho. Eu apenas escutei o país e tentei guiá-lo com sabedoria. Essas palavras, registradas em seu diário pessoal, mostram que ele nunca viu o poder como algo absoluto, mas como um diálogo constante com o povo. Mesmo assim, seu nome é pouco celebrado. Você dificilmente vê monumentos altos dedicados a ele. Raras são as avenidas com seu nome, e nas escolas, seu reinado é muitas vezes resumido a uma única frase: o império acabou porque o povo não queria mais um rei. Mas há muito mais nessa história. Há um homem que foi expulso, sem resistência, sem discursos, sem luta. Um rei que não tentou reconquistar o trono, nem mesmo em pensamento. Um líder que viajava mais pelos livros do que pelas guerras. E, acima de tudo, um governante que não deixou filhos políticos, mas deixou filhos intelectuais, cientistas, escritores, historiadores, professores e até mesmo artistas. Em meados do século XX, alguns historiadores começaram a reavaliar seu papel. Autores como Boris Fausto e Raimundo Faoro trouxeram novas leituras de seu governo, seus dilemas e sua visão de mundo. Especialistas em história militar, como Vicente Faria, também revisitaram seu papel estratégico na Guerra do Paraguai, mostrando que ele não foi apenas um observador passivo, mas sim um comandante moral que manteve a coalizão unida durante 5 anos de guerra. Seus contatos internacionais, seu apoio às ciências e sua visão diplomática foram fatores decisivos para manter o Brasil relevante no cenário mundial da época. Mas talvez o maior legado de Dom Pedro II esteja fora da política. Ele ensina que um líder pode ser sábio sem ser populista, que a verdadeira força vem do saber, não só da espada. Que ser humano em posição de poder é uma raridade e não a regra. E, acima de tudo, ele nos lembra que um governante pode sair de cena com elegância, sem gritos, sem revolta, sem ódio, apenas aceitando que seu tempo passara. Infelizmente, no Brasil atual, seu nome ainda é pouco lembrado. Mas quando alguém visita o Museu Imperial, quando um jovem descobre que ele falava 7 línguas,
quando um pesquisador lê suas cartas científicas, quando um escritor reencontra Machado de Assis em suas páginas. Ali, Dom Pedro II ainda respira. E ali, ele continua nos ensinando. Sim. Você gostou? Se inscreva no canal para receber os próximos vídeos, deixe seu like e comente sua opinião. Até o próximo vídeo.